Uma fonte anônima acabou mandando um aviso para a equipe Ferrari e de certa forma até mesmo para a equipe Red Bull. Aparentemente, a Mercedes de certa forma tem sim algumas cartas nas mangas, que serão utilizadas logo após essas férias de verão da Fórmula 1. Se você quer saber tudo sobre isso, fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e a Mercedes, sem sombra de dúvida, é a equipe que mais sofreu nesse ano de 2022 com relação ao porpoising, o fenômeno aerodinâmico tão polêmico dessa temporada específica da Fórmula 1. Claro que o design de seu carro foi extremamente importante para que isso começasse a ser intensificado. Mas a Mercedes, de certa forma, já tem conseguido ali driblar algumas partes do carro para conseguir anular ou pelo menos diminuir esse fenômeno aerodinâmico, e isso a gente tem percebido desde os últimos GPs. Aparentemente essa caminhada não foi das mais fáceis, mas a partir de agora, aparentemente ela também tem condições de lidar muito melhor com o seu W13 e levá-lo a lugares mais altos no pódio, tanto com Lewis Hamilton quanto com George Russell. O chefe de engenharia da Mercedes acabou falando que justamente esse fenômeno aerodinâmico do porpoising não é mais um grande problema para a equipe alemã. Segundo ele, a equipe não salta mais nas pistas. E realmente esse efeito causado por essa melhoria repentina da Mercedes já está sendo de certa forma percebido por todos. Não é à toa que, apesar de problemas com Lewis Hamilton no GP da Hungria de Fórmula 1, ele ainda assim conseguiu chegar em segundo lugar, mesmo depois de tendo dificuldades ali na qualificação. Enquanto George Russell, justamente nessa sessão específica, também conseguiu fazer a pole position em cima das Ferraris e também da Red Bull, o que foi inacreditável naquele momento. No fim das contas, ficou claro, a Mercedes tem conseguido se aproximar cada vez mais de suas principais rivais nessa temporada da Fórmula 1. Segundo Jolyon Palmer, que é um ex-piloto de Fórmula 1, ele analisando as performances da Mercedes nesse ano de 2022, aparentemente ele acredita de pés juntos que o W13 terá sim a capacidade de vencer ainda nessa temporada. Provavelmente nas próximas corridas, logo após, obviamente, essas férias de verão da Fórmula 1. Olha o que ele falou na entrevista. 13 corridas e a trajetória da equipe é a mais clara de todas no grid. Eles estão, sem dúvida, caminhando para a primeira vitória da temporada, que eu prevejo que eles terão nas próximas corridas. Chegamos à paralisação de verão, com Verstappen e o Red Bull velejando para longe e Ferrari olhando por cima dos ombros para a Mercedes, se aproximando rapidamente, um feito que você teria dificuldade em acreditar depois do início desta temporada. E claro que ele tem completa razão. De certa forma já dá para perceber algum tipo de temerosidade, vamos dizer assim, da equipe Ferrari com relação ao Red Bull. Dá para perceber que de certa forma eles têm entendido que cada vez mais o W13 tem se aproximado e aparentemente já chegou em um ponto de incomodar propriamente dita a equipe Ferrari nesse momento. É uma situação complexa para os italianos e para a Mercedes em si talvez seja das mais confortáveis possível, já que na verdade eles estão sim conseguindo, como o próprio Jolyon Palmer já disse, se aproximar de suas principais rivais. Inclusive, com essa entrevista de Jolyon Palmer, eu acho que eu já mereço seu joinha. Então não esqueça, deixa o like aqui embaixo para contribuir com esse canal cada vez mais e confira as fontes que estão aqui embaixo na descrição. Mas vamos continuar falando sobre isso e entender o que a fonte anônima quis dizer com relação à Mercedes, tanto para a Ferrari quanto para a Red Bull. Segundo essa fonte anônima, aparentemente a Mercedes levará algumas atualizações após essas férias de verão da Fórmula 1. Atualizações que já estavam sendo de certa forma esperados por todos os fãs. Todo mundo sabia que a Mercedes deveria trazer alguns desenvolvimentos para esse W13, mas ele colocou essas atualizações como cartas nas mangas da equipe Mercedes. Cartas nas mangas que eles poderão utilizar nesses próximos GPs e que devem fazer a diferença no desempenho de Lewis Hamilton e George Russell nas pistas a partir daqui. Ainda temos algumas coisas na manga, nada espetacular, mas coisas que nos levarão mais longe. Não estamos mais andando em círculos.
mas agora estamos avançando continuamente, também com a configuração. E como nós sabemos, essas atualizações do W13 já eram de certa forma algo extremamente esperado por todos os fãs da Mercedes ao redor do mundo. A gente já sabia que eles levariam aí para o próximo GP, não apenas de Spa, como os outros aí, até o restante do ano, algumas mudanças, provavelmente mais relacionadas ao assoalho do que qualquer outra coisa. Segundo algumas fontes, principalmente o automotor lá da Alemanha, a Mercedes talvez não levaria grandes modificações, mas ainda assim, outras dizem que serão do assoalho, das asas dianteiras e traseira e, além disso, algumas modificações relacionadas à motorização da equipe alemã, que pode sim acabar fazendo uma grande diferença até o fim do ano de 2022. E aparentemente é exatamente isso que deve acabar acontecendo com Hamilton e com George Russell. E essas cartas nas mangas, apesar de, segundo essa fonte, não ser grande coisa, podem sim fazer a diferença entre um carro campeão e um carro que é capaz de chegar em segundo ou terceiro lugar. Vamos nos lembrar de algumas situações aí no decorrer desse ano, como por exemplo o próprio GP da Hungria de Fórmula 1, onde a Mercedes iniciou o fim de semana na sexta-feira, talvez com o pé esquerdo, com dificuldades de se manter ali em um ritmo agradável próximo à Ferrari e à Red Bull. Entretanto, com o passar do tempo, o passar ali do fim de semana, ela começou a se encontrar cada vez mais e foi inclusive capaz, no fim das contas, no sábado, de conquistar a pole position, como nós sabemos. E isso tudo através apenas de algumas pequenas mudanças no carro. Mudanças essas que estavam relacionadas também à parte das rodas, por exemplo. Uma mudança bem sutil, que poucas pessoas perceberam e que acabou conseguindo aumentar a temperatura dos pneus e colocá-los em uma janela de funcionamento um pouco melhor. E com apenas isso, a Mercedes já conseguiu aumentar e muito o seu ritmo durante a corrida e também durante a qualificação propriamente dita. Então imagina o que ela pode acabar fazendo, encontrando algumas soluções melhores para o assoalho, asa dianteira, asa traseira e, claro, a motorização. Isso tudo vai fazer a diferença e aparentemente faz parte dessas cartas nas mangas que a Mercedes tem trazido para esse ano de 2022. Mas o que você acha disso? Você acha mesmo que a Mercedes vai conseguir, de certa forma, impressionar a todos até o fim desse ano, superar Red Bull e Ferrari e talvez até mesmo vencer a maioria das corridas daqui para frente? O que você acha disso tudo? Sinceramente, eu acredito sim que a Mercedes não será uma dominante, mas conseguirá vencer alguns GPs a partir do GP de Spa para frente no restante desse ano. Vamos lembrar que apesar de já estarmos aí mais para frente do ano do que para trás, vamos dizer assim, ou seja, no ano de 23 corridas nós temos apenas mais 9 para serem percorridas, ainda assim são vários GPs. A Mercedes ainda tem muitas oportunidades e inclusive pistas que teoricamente podem beneficiá-la quando comparada à Ferrari e à Red Bull. E é nesse momento em que a Mercedes pode acabar aproveitando a oportunidade para vencer de suas principais rivais. Então eu acho sim que é extremamente plausível e possível que isso acabe acontecendo, ainda mais com essa nova diretriz relacionada aos assoalhos flexíveis. Mas como eu sempre digo, comenta aqui embaixo também a sua opinião sobre esse assunto. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho e, claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!